queridos filhos e filhas, como é bom a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de quarta-feira. Mais uma vez, Jesus vai nos dar uma palavra de vida, de libertação e de cura. Peçamos o Espírito Santo. Pai, ilumina-nos com o Espírito Santo para que sempre possamos desejar o alimento da Tua Palavra e possamos com este alimento ter também o remédio para todas as nossas feridas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Eis o que nos diz o Senhor Jesus Cristo na continuação do Sermão da Montanha. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira palavra de Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir é muito forte e questionadora. E por quê? Porque Jesus acabou de nos dizer aí, guardai-vos dos falsos profetas. Talvez nunca nós tenhamos tido necessidade deste aviso sobre os falsos profetas como hoje em dia. Quando a internet e as redes sociais tantas vezes nos apresentam suas opiniões sobre tudo, sobre os mais diferentes assuntos e muitas vezes nos confundindo, transformando a mentira em verdade, nós somos chamados a entender o que são estes falsos profetas. Como é que nós podemos ser um falso profeta? E o que é que nós devemos fazer? Primeira coisa muito importante, este alerta de Jesus no Evangelho é para que nós estejamos atentos, porque existe a possibilidade dentro das igrejas de entrar este espírito mau que gera os falsos profetas. Pessoas que não são movidas pelo desejo de seguir a Jesus realmente, mas querem prestígio, querem poder. O falso profeta, ele chama a atenção sobre si. Ele não aceita a correção e assim quem pensa contrário a ele se torna inimigo. Precisamos sempre, meus queridos e minhas queridas, nos examinar para ver qual é a motivação pela qual nós seguimos a Jesus, jamais esquecendo que quem deseja ser o maior no reino de Deus, que seja aquele que mais se coloca à disposição, aquele que mais serve. E o modelo é o próprio Jesus. Antes de celebrar a última ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele também disse aí que se nós entendermos o que ele fez, seremos realmente
felizes. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos cair na armadilha dos falsos profetas. Por isso é importante a gente perguntar em que nós temos acreditado, a quem nós seguimos. Jesus diz que os falsos profetas são lobos, vestidos com pele de cordeiro, dão a impressão de gentileza, sorriso, mas na verdade pensam em si mesmo, não se importando se prejudicarão os outros. E aí então surge a pergunta: como nós podemos reconhecer os falsos profetas? Primeiro, Jesus diz para nós, aí em Mateus, no capítulo 7, versículo 17, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Como é que nós vamos distinguir o bom fruto do mau fruto? Mais adiante, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele continua dizendo que muitos destes vão dizer: mas nós não fizemos milagres em teu nome? Nós não curamos os enfermos? Nós não expulsamos os demônios? E Jesus diz que vai repetir para estas pessoas uma palavra dura, uma palavra forte: retirai-vos de mim, operários maus. Retirai-vos de mim. Portanto, nós temos que entender que pelos frutos, pela forma como se comportam, e não apenas por aquilo que dizem, muitas vezes tentando nos desviar do caminho proposto por Jesus, semeando confusão, ódio, divisão. A mente renovada pelo Espírito aceita somente aquilo que é bom, aquilo que é certo, rejeita o que é falso e errado, pois está atenta para não ser enganada por Satanás, que sempre tenta introduzir o engano como se fosse verdade. Que nós possamos pedir ao Deus Todo-Poderoso: dai-nos a graça de não sermos falsos profetas. Dai-nos a graça de reconhecer os falsos profetas e não segui-los. Dai-nos a graça de nós sermos uma pedra viva da igreja. Como foi, ó Jesus, a tua mãe, Maria Santíssima. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos abençoe e derrame sobre todos nós a mesma força do Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que você acabou de ouvir falou ao seu coração? O que você entendeu? Deixe um comentário e seja um anjo de luz compartilhando esta mensagem. Não faça a felicidade depender das circunstâncias boas ou ruins, ou de você, coisas ou pessoas, mas encontre a verdadeira felicidade ensinada por Jesus Cristo. É por isso que eu escrevi para você o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha. Um livro que irá mudar a sua mente, o seu coração e a maneira de enfrentar a vida. O Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, que você encontra nas melhores livrarias católicas, através do nosso site, com toda a segurança, ou pelo telefone que está aparecendo no vídeo. Lembre-se,
o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, para você que quer ser realmente feliz.